Olá, queridos! Você que está passeando aqui pelas redes sociais e encontrou-se com esse vídeo, eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante que Paulo trata a igreja em Coríntios, no capítulo de número 15, verso de número 14 a 19. Há pessoas na igreja, no meio dos irmãos, que não acreditam na ressurreição dos mortos, especialmente um grupo chamado, determinado, de saduceus. Os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos. Então Paulo disse, olha, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então em vão a nossa pregação, porque a base do evangelho é a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição. Então Paulo diz, se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação e a nossa fé infrutífera. Então Paulo trata algumas questões se Jesus não tivesse ressuscitado. E eu digo sempre que é muito mais difícil nós acreditarmos que ele não ressuscitou do que acreditarmos que realmente ele ressuscitou. Nós temos essa plena convicção que Jesus ressuscitou, que Jesus era realmente o Filho de Deus. Nós acreditamos nisso. Mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns fatos de que se Jesus não fosse o Filho de Deus, o que nós pretendemos com isso é que você pare e pense, analise as coisas que precisamos acreditar se realmente Jesus não fosse o Filho de Deus. Vamos então, eu quero mostrar para vocês aqui em que nós precisamos acreditar se nós realmente acreditamos que Jesus não ressuscitou. Primeiro, nós precisamos acreditar que Maria teve relações com José, mas a Bíblia diz que José não sabia de nada. Então, temos que acreditar que Maria traiu José com outra pessoa. Nós precisamos acreditar que a estrela que brilhou estava enganada. Nós precisamos acreditar que os anjos que apareceram aos pastores no campo estavam enganados. Nós precisamos acreditar que aqueles magos que saíram do Oriente e vieram trazer presentes como ouro, incenso e mirra estavam errados, estavam enganados, porque aquele lá não é Jesus, não é o Filho de Deus. Nós precisamos acreditar também que aquele homem velho que está na porta do templo, chamado Simeão, apanhou a criança errada, levantou e disse que era o Salvador, mas em realidade nós precisamos acreditar que também Simeão enganou-se quando disse que aquele lá era o Filho de Deus. Nós precisamos acreditar que os soldados enganaram-se quando colocaram a cruz sobre aquele homem. Nós precisamos acreditar que Judas deu um beijo na pessoa errada. Nós precisamos acreditar ainda que Pedro negou o homem errado. Nós precisamos acreditar que aquele homem que está na cruz, à sua direita, enganou-se quando pediu então o arrependimento e a salvação da sua alma. Nós precisamos acreditar também que ele enganou-se. Nós precisamos acreditar que os soldados, logo de colocar a cruz em Jesus, logo depois de ter espancado Jesus, de ter ainda pregado na cruz, nós precisamos acreditar que aquilo lá era tudo mentira e nós precisamos ainda acreditar que aquela lança que atravessou o seu costado, em realidade, não matou. Por quê? Porque se nós não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou o terceiro dia, nós precisamos acreditar que aquele homem, depois de ser açoitado, depois de ser atravessado com uma lança, depois de ter colocado o seu corpo no túmulo, ele ainda tem força para rolar uma pedra gigantesca colocada na porta do túmulo, selada ainda com os soldados romanos. Nós precisamos acreditar que os discípulos então esconderam o seu corpo, roubaram o seu corpo, como a liderança religiosa naquela época pagou os soldados para se divulgasse esse facto entre todos os judeus, e a Bíblia diz que esse facto é corrido até o dia de hoje, é espalhada essa notícia no meio dos judeus. Porém, os discípulos não sabiam onde estava Jesus, porque Jesus simplesmente aparecia a eles, e cada vez que ele aparecia aos discípulos, era o espanto, era o temor que existia na vida deles. Porém, nós precisamos acreditar ainda que João Batista estava enganado quando ele batizou aquele homem, quando eles viram os céus se abrirem e uma pomba pousar sobre a vida daquele homem, e uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo."
Então, se nós não acreditamos que Jesus realmente é o Filho de Deus, nós precisamos acreditar em todas essas coisas. E por isso que eu digo, é muito mais fácil nós acreditarmos que realmente Jesus é o Filho de Deus, pelo testemunho dos discípulos, pelo testemunho das multidões e pelo testemunho da sua palavra. Deus abençoe, um abraço, pense nisso.